Olá, queridos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom estar de novo com vocês nessa quarta live. Esta é a quarta vez que nos reunimos, 3 vezes, falando do Salmo 91. E hoje nós vamos continuar falando do Salmo 91, Salmo maravilhoso, que tem como título Sob a Sombra do Onipotente. Deus nos abençoe, Deus nos guarde nesse dia. Se você está por aí, dê um sinal. Já estou vendo que nossa irmã Leila já entrou. Boa noite, Leila. Deus te abençoe e te guarde. Deus fale ao teu coração nessa noite. Deus, queridos, tem um plano, um projeto para a sua igreja. Nesse tempo de reclusão, nesse tempo de quarentena, Deus está falando conosco. Deus está falando comigo e contigo. Basta que você entre no teu quarto, feche a porta, busque a Ele, leia a palavra, ore, que você certamente ouvirá a palavra de Deus. Boa noite, Mário Venâncio, também está conosco. Quero pedir aos amados irmãos que mandem o link para nossas amadas irmãs lá no grupo de nossa igreja. Faça, por favor, dê essa ajuda a nossas irmãs. Cacá Silva, Deus te guarde. Paula Ferreira, boa noite para minhas queridas irmãs. Deus certamente vai falar ao nosso coração através desse salmo bendito e glorioso. Nossa irmã Noemi Santos, seja bem-vinda. Silvia Simões, Iracema Lima, Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos, boa noite, na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos continuar meditando no Salmo 91. Estamos também gravando para colocar no YouTube. Você que estará vendo essa mensagem, saiba que nós já estamos há 3 dias e hoje vamos seguir no versículo 6. Então, é uma sequência de mensagens sobre o Salmo 91 nesse período de quarentena. Não sabemos até quando irá esse período de quarentena. Uma coisa nós sabemos, Deus é o guarda de Israel. Ele é o nosso protetor, o nosso guarda fiel. Amém, queridos? Salmo 91 é um salmo maravilhoso. Nós bem sabemos, muitas pessoas conhecem esse salmo, muita gente deixa a Bíblia aberta no Salmo 91. Eu quero lhe dizer essa noite que, se você deixar a sua Bíblia aberta na estante, no Salmo 91, mas se você não ler, se você não pegar a Bíblia para meditar sobre ele, ele não tem poder algum. A Bíblia só tem poder quando ela é lida e guardada. Uma vez que nós começamos a ler a palavra e guardamos no nosso coração, então ela começa a surtir efeito em nossas vidas. Então, se você tem uma Bíblia em casa, se você não tem esse hábito de ler a palavra, esse é um bom tempo para você começar a ler a Bíblia e guardá-la no teu coração e dizer como o salmista, lá no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, queridos, é guardando a palavra no nosso coração é que nós, então, não pecamos contra Deus. Quanto mais nós lemos a palavra, quanto mais oramos a Ele, buscamos a sua presença, menos nós pecamos. Por isso que o salmista dizia, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A história diz que na Bíblia de Moody, na sua contracapa, estava escrito o seguinte: ou esse livro me livra do pecado, me afasta do pecado,
ou o pecado me afasta deste livro. Moody foi um dos grandes evangelistas do século XIX, levou muitas almas a Cristo, um homem cheio do Espírito Santo, e ele tinha isso escrito lá na sua Bíblia, na contracapa, na parte de dentro: ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Então, queridos, tenha esse hábito de ler a sua Bíblia. Mantenha a Bíblia no seu coração. E para mantê-la viva no seu coração, só tem um jeito: você ler e meditar sobre ela diariamente, todos os dias, ao acordar, ao anoitecer. Precisamos cultivar este hábito de ler a palavra. E nesta hora de quarentena, queridos, esse é um bom tempo para que a gente volte, como igreja, ao santo hábito de ler as Escrituras. Como igreja, na sua maioria, nós perdemos este hábito bendito e maravilhoso de ler e meditar na Bíblia todos os dias. E, embora esse é um tempo onde nós temos acesso à Bíblia em qualquer lugar em que nós estivermos. Se você tem um smartphone, você pode estar na fila do banco, você pode estar no mercado, você tem a Bíblia na tua mão. Se você está em casa, você tem ele escrito, que é muito melhor. Abre a tua Bíblia, pega o caderno, papel, caneta e comece a ler e meditar sobre ela, para que então ela vá limpando o seu coração, ela vá transmitindo fé ao seu coração. Amém, queridos? Nós vamos orar, pedindo a Deus que nos guarde nesse tempo, nos dê um tempo abençoado, precioso, para o louvor e a glória do nome do Senhor Jesus. Você que está chegando, dê um ok, diga alguma coisa, dê uma palavra, e você também pode chamar alguns amigos para assistir junto com você. Se assim desejar, compartilhe o link ou abre uma sala anexo. Convida amigos, parentes, talvez amigos que você esteja evangelizando, falando do amor de Deus. Você pode então chamar para esse tempo, para que a gente possa meditar nas Sagradas Escrituras. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa noite bendita que começa. Damos graças, Senhor, pelo dia que passou, pelo alimento que tivemos. Ó Deus, embora o país, numa grande crise de quarentena, a nossa liberdade de ir e vir está por um tempo, ó Deus, limitada, mas a tua boa mão não tem deixado faltar o pão de cada dia e o alimento em nossa mesa. Senhor, queremos lembrar daqueles milhares, ó Deus, que não têm emprego formal, não têm uma carteira assinada, que estão passando dificuldades já, Senhor. Pedimos, ó Deus, envia os recursos, acelera, Deus, os processos que o governo tem tomado, as medidas, Pai, para socorrer a sociedade civil. Pedimos que o Senhor acelere, em nome do Senhor Jesus Cristo, e ampare todo o povo brasileiro nesta hora, desde o menor ao maior, que não falte o pão de cada dia em suas mesas, Senhor. Ó Deus, mas queremos te louvar também pelo pão espiritual que vamos nos alimentar agora. O verdadeiro pão é aquele que desceu do céu, Senhor Jesus Cristo. Senhor, abre a tua palavra diante de nós. Revela-nos pelo teu Espírito Santo as verdades da tua palavra, Senhor, para que o nome do Senhor seja engrandecido em nossas vidas. Senhor, quebranta o nosso coração. Senhor, traz alívio ao nosso coração, traz paz. Ó Deus, que a fé possa crescer em nosso coração nesse tempo de crise. Ó Deus, sabemos que na crise, Senhor, a nossa fé é estimulada ao crescimento. E sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Portanto, Senhor, fala conosco essa noite. Tira, Senhor, a venda dos nossos olhos, destampa os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir a tua palavra,
para que o nome do Senhor seja engrandecido. Alcança vidas, Senhor, alguns que estarão vendo agora, outros estarão vendo daqui alguns meses ou até alguns anos, que a tua palavra possa alcançar e trazer libertação, quebrar as cadeias, as fortalezas, Senhor, nas vidas. Senhor, aqueles que precisam ter um encontro com o Senhor. Ó Deus, que eles sejam alcançados pela tua graça e misericórdia. Fortalece os que estão fracos, Senhor. Anima os desanimados. Em nome de Jesus, fala conosco. É o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus vai falar ao nosso coração. Certamente, quando abrimos a palavra, Deus tem algo para nós. A palavra de Deus nunca volta vazia. Sempre fará aquilo que apraz ao Senhor. Amém? Salmo 91, nós paramos no versículo 5, e hoje a gente vai, então, dar sequência ao versículo 6. Mas antes de irmos ao texto, quero ler uma pequena introdução, que diz o seguinte: este salmo mostra a contínua e soberana proteção de Deus ao seu povo, com relação aos perigos e terrores que estão sempre presentes e cercam a humanidade. Os cristãos de qualquer época podem ler este salmo e aprender que nada pode afetar um filho de Deus, a menos que o Senhor permita. Deixe-me repetir a parte final. Os crentes de qualquer época podem ler este salmo e aprender que nada pode afetar um filho de Deus, a menos que o Senhor permita. Aleluia. Queridos, nada pode afetar um filho de Deus, a menos que Deus assim o permita, na sua soberania. Este salmo a gente está tratando exatamente sobre a proteção divina, a segurança divina, nesse tempo tão tenebroso, em que o mundo inteiro está em quarentena. Na Índia, queridos, mais de 1 bilhão de pessoas estão em quarentena. Você já imaginou o que é isso? Uma nação inteira, com 1 bilhão de habitantes, reclusos. O planeta inteiro parou diante de um vírus mortal, uma peste, uma praga que se propaga de dia e de noite, né? Nós vamos ver aqui os textos. Este salmo fala da peste que voa de dia, da praga que se propaga pela noite. Não tem hora, querido, para o Covid-19 se propagar, ou de dia ou de noite, ele está se propagando, está se espalhando. Mas a Igreja de Cristo tem algumas promessas que ela pode se apegar nesta hora. Amém? Vamos ler então o versículo 6 do Salmo 119. Se você tem tua Bíblia, abra tua Bíblia. Sempre que você vier à live, abra a sua Bíblia, ou nos ouvindo, ou ouvindo o pastor Josué, o pastor Vanderlei, o pastor Leoni, hoje pela manhã também fez uma live, né? Alguns pastores do PA. PA significa Pastores Anônimos. É um trabalho da Missão Avante, cujo presidente é o pastor Josué Martins dos Santos. Josué Martins tem feito live todos os dias, às 10 da manhã e às 19 horas. Você pode assistir logo após nós terminarmos aqui. Você pode continuar ouvindo, né? Vá ao Facebook, procura lá Josué Martins dos Santos e entra lá no seu canal. Você também vai ouvir uma boa palavra, uma palavra maravilhosa. Mas cada vez que você vier à live, venha com a Bíblia. Traga a Bíblia, caneta e caderno para você, então, fazer a sua anotação. Amém? Vamos ler, então, o versículo 6. Diz assim: nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Muito bem. No versículo 5, diz que não te assustarás do terror noturno, nem
da seta que voa de dia. E aí no versículo 6, então, ele entra dizendo, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. O versículo 6 eu estou lendo na versão revista e corrigida, que é uma versão mais amplamente conhecida do Salmo 91. Por isso, então, eu escolhi para a gente trabalhar nessa versão. Preste atenção num detalhe, querido. Nem da peste que anda na escuridão. Revista e atualizada diz que se propaga na escuridão. Se propagar é andar, crescer, né? E esse é o medo que o mundo hoje tem do Covid-19, porque ele se propaga com uma velocidade tremenda. Ele não é muito letal, tão letal quanto outros vírus, porém a sua propagação é de uma velocidade muito grande. Por isso, então, todo o medo da sociedade e, logicamente, todo o cuidado que a sociedade está tendo, né? Os governadores, os presidentes dos países, as autoridades médicas têm orientado as pessoas a estarem em suas casas para evitar essa propagação rápida, porque à medida que o vírus está com alguém que abraça um outro, dá um beijo no outro, dá um abraço apertado, ele vai se propagando com uma velocidade muito grande. Por isso, então, esse período de quarentena. Mas o que o texto diz é o seguinte, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, lá no versículo 1, né, ele vai seguindo, falando sobre aqueles que habitam em Deus, aqueles que têm a sua morada no Deus Altíssimo, aqueles que fazem de Deus a sua morada. Quando chega no versículo 6, ele diz, nem da peste que anda na escuridão ou nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mortandade é destruição, né? E o vírus, ele tem sido uma mortandade para muita gente. O vírus tem sido mortal para muitas pessoas, né? Para algumas não, graças a Deus. O número de pessoas que têm sido curadas também tem sido bastante grande. Mas para outros tantos, ele tem sido mortal. E essa promessa, querido, eu quero dizer a você que ela está à disposição de todo cristão, de todo aquele que habita no esconderijo de Deus, aquele que mora em Deus, né? Nós começamos na primeira live do Salmo 91, explicando exatamente isso. O que significa essa morada em Deus? O que significa descansar nessa sombra? Né? São todos aqueles que um dia se declararam como discípulos de Jesus, aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e começaram, então, a viver de acordo com a sua palavra. Esses, então, fizeram morada em Deus, fizeram morada na sombra do Altíssimo. O Altíssimo é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então, essa promessa, ela pertence a nós, a todos quantos se declaram filhos de Deus, a todos quantos se declaram discípulos de Jesus, a todos quantos nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito. Certo homem, certa vez procurou a Jesus, esse homem chamava-se Nicodemos, ele veio saber a respeito do reino dos céus. Jesus disse para ele, Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Nicodemos perguntou, como assim? Eu posso nascer sendo velho? Posso voltar novamente ao ventre da minha mãe e nascer segunda vez? Jesus explicou a ele, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito.
Então, Jesus estava falando de um novo nascimento, que era exatamente o ato de alguém entregar a sua vida completamente nas mãos de Jesus, dando a ele a sua vida inteira, depositando toda a sua confiança no Senhor Jesus. E quando alguém faz isso, querido, ele está dizendo também que ele vai andar toda a sua vida segundo a sua palavra. Então, ser discípulo de Jesus, seguir a Jesus, significa aprender com Jesus. Na primeira live que falamos do versículo 1, nós fomos a Mateus 11, verso 28.